Olá, boa noite. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. O grande protagonista deste programa já está aqui conosco. Boa noite, senhor Ernesto, tudo bem? Boa noite. Mais uma Ernesto Responde, esse programa que está tendo uma audiência bem legal e vocês precisam mandar mais perguntas. Eu estou recebendo, mas algumas são repetitivas, outras são muito simples. Então, quanto mais perguntas eu receber, mais fácil vai ficar o meu trabalho. Tá? Eu queria mostrar um negocinho que é o seguinte: muita gente não tem assistido aos vídeos que nós temos porque não sabe onde eles estão. E nós temos uma coleção de vídeos muito interessante. O site do rpplex.com.br, você clica em conteúdo e dentro de conteúdo você clica em vídeos. E aí vão aparecer aqui uma sequência de vídeos que focam as principais rotinas do rpplex. E são muito bem feitos, muito interessantes. E são vídeos curtos, de 5 a 10 minutos cada um. Não deixe de assisti-los. E vamos agora para a primeira pergunta. Qual a vantagem de um sistema na nuvem? Único, navegador ou pelo data center? Bom, bacana essa pergunta. Um sistema na nuvem. O que diferencia efetivamente um sistema na nuvem são 3 coisas, sendo que 2 são fundamentais e uma terceira é relativa. A primeira coisa, um sistema na nuvem tem uma única biblioteca de programas. Quer dizer, aquele repositório é usado por todos os usuários. No caso de um software como o rpplex, todos os usuários usam o mesmo repositório de programas, a mesma biblioteca. Isso faz, evidentemente, que o sistema tenha uma quantidade muito grande de parâmetros, porque todo o direcionamento que tem que se dar para um determinado cliente, sei lá, uma fábrica, uma empresa de serviços ou qualquer segmento de atividade específico, precisa ser definido pelos parâmetros, que vão dizer como o sistema deve agir para aquele usuário. Mas, por outro lado, tem a grande vantagem de que essa biblioteca de programas ela é atualizada de uma única vez para todo mundo. Então não tem essa questão de que um usuário está com uma versão, o outro está com outra. Está todo mundo com a mesma versão, que evidentemente, se der um problema, ele é rapidamente resolvido, porque todo mundo está acessando aquela biblioteca. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, e essa realmente é muito grande, é que o usuário chama o programa do navegador, né? De qualquer navegador da Google, da Microsoft, Firefox, e ele acessa então aquela página onde está o programa e a partir daí ele roda o sistema como se ele tivesse carregado isso de um diretório específico. Então, a pessoa pode acessar em qualquer máquina. Você está num hotel, viajando, tem lá uma máquina qualquer em cima do balcão, com aquela máquina você entra e acessa o sistema. Não precisa ter nenhum plugin dentro do computador que faça você acessar aquele sistema que não está na nuvem, quer dizer, que está num computador da empresa ou num computador comum daquela empresa. Em qualquer terminal você pode entrar e passar a usar o sistema. A terceira coisa que, vamos dizer assim, caracteriza um sistema na nuvem, mas isso não é muito forte, porque tem muito sistema que não tem essas 2 primeiras características que eu falei, e, no entanto, ele está rodando também num data center. Então, o fato de rodar num data center faz com que você não tenha seu computador em casa, não precisa ter uma máquina, e nem usar a máquina de alguma empresa específica. Você vai usar a Amazon, a Microsoft, a Oracle, um desses provedores de data center que tem lá um volume tremendo de pessoas usando. O banco de dados pode ser enorme, porque está lá no data center, então não tem limitação de volume de dados. Você pode ter uma empresa de milhões de registros, milhões de produtos, milhões de clientes, que roda
normalmente como se fosse uma empresa pequena. Então, essas são as 3 características que diferenciam realmente um sistema na nuvem de um sistema que não está na nuvem. Biblioteca de programas única, rodar num data center e ser carregado através do navegador e não chamando especificamente aquele programa. Dentro do navegador, aí sim você vai dar o endereço onde está aquele sistema. Mais uma perguntinha aqui, senhor Ernesto. E agora, a LGPD já está em vigor. O que eu faço? Você vê, pessoal, o tempo voa, né? A gente falava, não, a LGPD só vai vir em agosto, tem tempo. Estamos aí. Dia 2 de agosto, começou realmente a valer. Mas eu acredito que não vai haver assim, uma pressão muito forte das pessoas, da lei em si, ser acionada aos clientes. O que a gente lê no jornal é que 40% das empresas, e eu acho que até muito mais, não estão preparados para a entrada em vigor das penalidades previstas pela lei. Então, as empresas realmente estão meio sem saber o que fazer. Essa lei, o que ela basicamente define é que cada usuário só pode acessar os dados se ele tiver uma autorização. E isso é difícil de você definir, porque se você trabalha numa empresa, tem que fazer então um documento te autorizando a acessar esses dados. Se a gente acessa os dados de uma empresa, precisa ter autorização. Então, primeiro ponto. E assim como o uso do seu nome ou da sua pessoa num determinado sistema. Mesmo o envio de um e-mail precisa de autorização. E o mais complexo, que até na última Ernesto Responde eu já falei, é a tal da rastreabilidade. Porque a rastreabilidade ela tem como objetivo comprovar o que cada um fez dentro de um sistema, dentro de um site, enfim, todo o caminho que a pessoa percorreu. E isso exige que você vá gravando cada informação que é feita, cada ação que é feita dentro do sistema, dentro de um site, e aquilo é gravado, o nome da pessoa, né, e de preferência talvez o e-mail, e depois os passos que ela foi seguindo. Para que, no momento que haja qualquer ação indevida, se consiga tacitamente provar que foi a tal pessoa que provocou essa ação. Então, todo esse processo de rastreabilidade ocupa muito espaço e tem que ser feito detalhadamente. Uma outra coisa também é se, por exemplo, você verificar que tem uma informação sua que não é verdadeira, que está num site ou que está numa consulta que se faça pela internet, você tem o direito de exigir que aquele site corrija essa informação. Sei lá, um exemplo, você se separou e tem lá um site que diz que você é casado com sua antiga esposa. Você tem o direito e eles têm a obrigação de ir lá e corrigir essa informação. Então, as informações que estão em todos esses sites, em todos os sistemas, elas têm que corresponder à verdade. Quer dizer, você tem direito de obrigá-los a corrigir qualquer informação que não esteja de acordo com a sua pessoa. Então, veja que é todo um processo de programação muito grande que não tem ainda uma definição mais exata de como tudo isso deve ser feito. Agora que a lei está em vigor, cabe às empresas, cabe ao próprio governo, cabe às instituições responsáveis pela sua divulgação explicar bem como tudo isso funciona. Lembrando, todos os programas do Ernesto Responde estão aqui no vídeo do Ernesto na playlist. Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Nessa playlist você encontra o programa na íntegra. Esse programa que você está assistindo já é o 6º programa, ou seja, você já perdeu 5.
De repente, você não tem tempo de assistir todos os programas na íntegra. Cada programa dura em média 20 minutos. E ele é composto de aproximadamente 4, 5 perguntas. Porém, você também tem acesso a todas as perguntas separadamente. Para ter acesso a essas perguntas separadamente, você entra na playlist direto ao ponto. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas que já foram respondidas. Até o momento são cerca de 40 perguntas. Vamos a elas. Desafios do marketing digital, LGPD, programação SQL, queries, Business Process Management, qual a diferença entre estoque, armazém e lote, integração com Power BI, como funciona uma ordem de serviço, inteligência artificial, machine learning, governo, taxação de dividendos, tipos de movimentos no RP Flex, os grandes desafios dos gestores para driblar, para conseguir gerenciar a inflação que assola o nosso país, a tributação no Simples, enfim, são diversas perguntas, vale a pena, entra lá e acompanhe todas as nossas perguntas que já foram respondidas. E se você tem alguma dúvida relacionada à gestão empresarial com o ERP, acesse aqui o descritivo desse vídeo que tem um caminho para você enviar a sua dúvida. E você também pode enviar sua pergunta anonimamente. Tem gente que quer ser identificado, olha, o fulano de tal, da cidade, estado tal, está fazendo a seguinte pergunta. Porém, você não precisa, você pode fazer a sua pergunta anonimamente, tá certo? Não deixe de acompanhar o nosso programa. Você segue também o Sr. Ernesto Abercor pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, aqui pelo próprio YouTube, Facebook, Twitter e o site. Dá uma olhada aqui no descritivo desse vídeo que você acessa todos os links. Mais uma perguntinha. No exercício ERP em sala de aula, não seria mais fácil fazermos a venda usando a rotina do PDV Flex? Caprichosa essa pergunta, hein? Porque realmente no exercício correto mesmo seria fazer a venda do livro no varejo, né, com um PDV. Mas também pode ser feita no próprio RP, porque o RP ele emite nota, só que é aquela nota grandona. E normalmente no balcão a gente quer o ticketzinho, é mais rápido, é menor. E nós temos parcerias com empresas que fazem PDV. E nós temos então o PDV Flex, que é um sistema de automação comercial, PDV. E ele funciona de uma forma super rápida, muito simples, bem mais rápido, vamos dizer assim, do que um RP. Então eu vou mostrar como é que ele funciona. Vocês veem aqui que ele tem várias opções, sangria, fluxo de fundo de caixa, encerramento e tal, mas a mais importante, evidentemente, é vendas. Então, quando eu clico aqui em vendas, aparece aqui o nome, né? Poderia ter mais que o nome, meu nome é atendente, e aí vem aqui as várias opções. Tem a opção de loja, a opção de livros, né? De acordo com os vários produtos que a loja tem. E aí, então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em livros. Aí aparece aqui o nome do livro, poderia ter mais que um. Gestão empresarial, o valor, o camarada vai pagar, pode pagar em dinheiro, boleto bancário, cartão de crédito. Aí você escolhe que forma de pagamento. No caso aqui, vamos supor que o camarada vai pagar em dinheiro, coisa rara hoje em dia, mas clicou aqui em dinheiro e clica OK. Foi feita a venda, recebeu o dinheiro, foi no caixa e liquidou a conversa. O PDV normalmente é bem mais simples, mais barato também, roda no Android e pode ser usado em qualquer tipo de varejo. Mais uma pergunta. A utilização do PIS/COFINS retido numa venda pode ser usada após a emissão da nota ou somente quando foi feito o pagamento, semelhantemente ao IR e ao INSS retido na fonte? Essa pergunta aí realmente está causando uma certa polêmica, porque a legislação não define exatamente como é que deve ser a utilização da retenção do PIS, do COFINS, da própria contribuição social sobre lucro e do imposto de renda. Eu vou mostrar do imposto de renda porque você está mais habituado a ter retido o seu imposto de renda na hora que você recebe o seu olerite. Então, a dúvida que tem é se essa retenção pode ser feita no momento em que já foi emitido o documento, seja uma nota fiscal, seja um olerite, ou
somente depois que foi efetuado o pagamento referente àquele documento. Então, novamente o exemplo. A empresa emitiu o teu holerite em dezembro, mas só pagou o valor referente a ele em janeiro, que é o normal, no 5º dia útil. E nesse holerite tem lá uma retenção de imposto de renda, que você vai usufruir quando em abril você for fazer a tua declaração de imposto de renda. Quer dizer, você vai, como você recebeu menos esse imposto de renda, você vai permitir que você, na hora de calcular o valor que você tem que recolher de imposto de renda, você deduza aquele valor que foi retido no teu holerite. E a dúvida que tem, e realmente está super confuso, nós estamos discutindo aí com várias pessoas, é se essa retenção que foi feita em dezembro, referente ao salário de dezembro, o holerite foi emitido no dia 30 de dezembro, já pode ser aproveitada no imposto de renda que você vai pagar em abril do ano seguinte. Ou se você não pode utilizar essa retenção porque você só recebeu o dinheiro, quer dizer, a empresa só sacou o dinheiro do banco e te pagou no dia 5 de janeiro. Então, a retenção, ela de fato ocorreu em janeiro. Então, ela só pode ser aproveitada no ano que vem. É evidente que nesse caso que eu estou dando como exemplo, se assim for, você vai aproveitar a retenção do dezembro do ano anterior, que foi paga em janeiro desse ano que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda. Então, existe essa dúvida. E é interessante porque, realmente, consultando um monte de gente, cada um tem uma opinião. Não se chega a uma conclusão. E no próprio Google e na própria legislação, tudo isso não está muito claro. Então, fica por conta dos contadores, dos escritórios, de consultoria, resolver esse problema, mas na hora da fiscalização, quem manda é o fiscal. Mais uma pergunta. Como funcionam as variáveis? O conceito de variantes, ele serve para você identificar quais são as variantes de um determinado produto. A gente usa também a sigla SKU, que é uma sigla em inglês que define as variações daquele produto. O importante é você entender que você pode ter várias variantes para um determinado produto. Por exemplo, uma camisa. Uma camisa ela pode ter cores diferentes, modelos diferentes e tamanhos diferentes. Então, nesse caso, você tem 3 variantes. Para cada variante, você tem as opções. No questão do tamanho, é pequeno, médio e grande. No caso das cores, as várias cores. Então, as variantes, elas se referem ao mesmo produto que tem pequenas variações. Mas essas pequenas variações, cada uma pode ter seu preço, cada uma pode ser sua produção, seu valor. E você pode ter várias variantes. Agora, também não pode chegar e colocar um monte de variantes e para cada variante um monte de qualificações. Tem um exemplo curioso de uma empresa que ela colocou como produto brinquedos. E aí todos os brinquedos que tinha na loja ela colocou como variantes. E dentro de cada brinquedo, então, tinha 5, 6 variantes, porque dependia para que tipo de criança era, que classe de preço que tinha. Então, as variantes devem ser o mínimo possível. Quer dizer, somente se realmente o produto final for igual e cada variante define, por exemplo, nos produtos eletrônicos, a voltagem, se é 110 ou 220 volts. Então, coisas assim, coisas que realmente são pequenas diferenças, mas que podem afetar. O preço pode ser diferente, o controle de estoque tem que ser diferente. Enfim, todos os processos daquele produto tem que ser feito ao nível de variante. Tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Lembrando, toda quinta-feira às 19 horas. Senhor Ernesto, a palavra é sua, pode deixar aqui o seu boa noite. Ok, pessoal? Boa noite, então. E lembrando, pessoal, domingo, Dia dos Pais. E é uma data muito importante. Normalmente o pai da gente, quer que a gente siga a profissão dele, trabalhe com ele. Eu tive esse caso. Meu pai tinha uma empresa chamada Fotolabor, fotografias,
Eu trabalhei com ele dos 14 aos 19 anos, mas quando eu fui trabalhar numa empresa em que eu conheci a programação, né, a tecnologia, na época, processamento de dados, aquele negócio me pegou. E aí, realmente, eu tive que chegar para o meu pai e falar: pai, eu vou trabalhar com programação, com tecnologia. E eu sei que isso deixou ele bem triste. Ele até depois deu a empresa dele para os funcionários e tal. Mas é assim a vida. O ideal é a gente seguir o caminho do pai. Mas se isso não acontecer, eu acho que nem o pai, nem o filho deve ver isso como uma coisa negativa. O importante, pessoal, é no Dia dos Pais a gente homenageá-los, fazer com que essa amizade entre pai e filho fique cada vez mais forte.